Olá, meus queridos, agora nós vamos entrar no nível hard. É meu tema preferido do direito penal, mas não quer dizer que seja fácil, porque é meu preferido. É a teoria do crime, o fato típico e seus elementos. Então vamos com bastante calma aqui para que você consiga compreender bem, porque um bom entendimento dessa parte geral do Código Penal vai te colocar em outro patamar aí nas provas. Quanto mais o aluno domina os conceitos básicos de tipicidade, ilicitude, de culpabilidade, melhor ele vai performar nas provas, porque mesmo os crimes em espécie, mesmo a legislação penal extravagante, sempre remete à base sólida do direito penal, que é a teoria do crime. Então agora nem pisca, meu amigo, vem com a mega aqui, porque nós vamos começar falando sobre o conceito analítico de crime. E aí, no material de vocês vão perceber que eu coloquei toda a questão da evolução, das teorias e tudo, mas para o nosso objetivo aqui, que é uma prova objetiva, nós vamos ficar no básico, né? O que está prevalecendo atualmente é o conceito tripartite. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. O nosso código, na exposição de motivos, ele adotou a teoria finalista, né, que fala mais que o crime é um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena. Então, vocês vão perceber que isso aí interfere, porque no código ele diz que expressamente não há crime, quando ele fala de tipicidade e antijuridicidade, e quando ele fala de culpabilidade, ele diz que é isento de pena. Professor, e agora? Não se preocupe, para provas da CESP, eles estão usando o conceito tripartite. Então, vocês vão levar esse elemento, né, esse conceito, que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Mas na hora de responder a questão de certo e errado, se apeguem a esses conceitos. Quando ele estiver falando de tipicidade e ilicitude, não há crime. Quando ele estiver falando de culpabilidade, isenta de pena. Outra questão que eu quero que vocês observem, e aí eu vou até apagar aqui para a gente escrever novamente, é em relação à relação entre tipicidade e antijuridicidade. O nosso código adota a teoria da ratio cognoscendi. Professora, fala português, pelo amor de Deus. Gente, é a chamada teoria da indiciariedade. Ou seja, quando tem um fato típico, tudo indica que esse fato é também antijurídico. Então, a tipicidade é indiciária da ilicitude. Vamos explicar melhor. Se fosse a ratio essendi, que não é adotada no nosso código, sempre que houvesse tipicidade, haveria também ilicitude, porque é da essência da tipicidade e ilicitude serem a mesma coisa. Não é a teoria adotada no Brasil. No Brasil, a tipicidade é indiciária da ilicitude. Feitas essas considerações, nós vamos agora estudar cada um dos seus elementos do crime, do conceito analítico de crime, começando pelo fato típico. O fato típico, via de regra, tem 4 elementos. Isso se esse crime for um crime material, ou seja, se houver resultado naturalístico. Nós temos a conduta, nós temos um resultado, nós temos um nexo de causalidade ligando essa conduta ao resultado e aí, por fim, nós temos a tipicidade. A tipicidade, e aí vocês que me acompanham nas redes sabem que eu tenho 2 filhos, né, o Leonardo e o Rafael. O Rafael, meu filho menor, ele está naquela fase de encaixar os objetos, a estrela na estrela, o quadrado no quadrado, e às vezes ele se chateia porque não consegue encaixar o objeto específico. Isso aí, pessoal, é exatamente, né, o conceito de tipicidade. É o enquadramento da conduta do agente ao modelo penal descrito na norma. Esse enquadramento tem que ser um encaixe perfeito. Se faltar algum elementar do crime, nós não temos o fato típico. Exemplo, matar alguém tem que ser uma pessoa. Se a pessoa matar um animal, por mais que tenham pessoas, né, que dizem que o animal é melhor do que gente e tudo, aquilo ali não vai ser o crime de homicídio, vai ser um crime previsto na lei dos crimes ambientais, porque faltou aquele enquadramento perfeito da conduta descrita na norma
ao fato praticado, né? O fato descrito na norma, a conduta praticada pelo agente. Essa conduta, eu já disse que nós vamos com calma, ela pode ser uma ação ou omissão. Então, esse crime pode ser comissivo ou omissivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os crimes omissivos. Essa conduta é uma ação ou omissão humana. Ou seja, ela tem que ser, né, praticada pelo homem ou pelo menos provocada pelo homem. Se o homem utilizar um animal para praticar o crime, é válido. Essa conduta ela precisa ser voluntária. Cuidado para não confundir a conduta voluntária com conduta volitiva. A conduta voluntária é aquela praticada livre de qualquer coação. E essa conduta tem que ser dolosa ou culposa. O dolo ou a culpa integram o conceito de conduta, então integram o conceito de tipicidade. Essa conduta, que é uma ação ou omissão humana, voluntária, dolosa ou culposa, gerou um resultado. E aí, em relação ao resultado e ao nexo de causalidade, nós vamos continuar. Lembra que na aula passada eu disse que você tinha que revisar do artigo 1º ao artigo 12? Agora você vai para o artigo 13. Nós estamos seguindo aqui a ordem do Código, que fala exatamente do resultado e da relação de causalidade. O que é que diz o artigo 13? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, meus queridos, o nosso código, nesse tocante, ele adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, tudo aquilo que concorre para o crime é causa. Isso pela regra geral do nosso código. Preste atenção, vou colocar outro sinônimo, porque, como diz a teoria baiana, o que abunda não prejudica. Já caiu em prova da CESP também a equivalência das condições. Então, pode ser equivalência das condições, equivalência dos antecedentes causais, conditio sine qua non. Essa é a regra geral adotada no nosso código em relação ao nexo de causalidade. Perfeito, inapianos, agora nós vamos dificultar um pouco mais. Às vezes você está chateado, está com ranço de uma pessoa, aí você roga uma praga para ela. Você nunca vai aprender o que é causa relativamente independente superveniente, que por si só produziu o resultado, exclui a imputação respondendo a gente só pelos atos já praticados. Já pensou nisso? Isso é o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que é um verdadeiro trauma para os alunos, mas não vai ser mais. Então, bora lá. Se a regra geral é a equivalência dos antecedentes, tudo aquilo que concorre para o crime é causa, nós podemos ter mais de uma causa interagindo para a prática do crime. E aí nós temos as chamadas concausas, quando mais de uma causa acontece. E aí, meus amigos, para ser concursado, pagar no débito, viajar, dinheiro no bolso todo mês, você acha que o concurso vai cobrar só uma causa? Não. As questões de concurso, elas vão dificultar. Por isso que a gente vai ter que ver agora as concausas, quando mais de uma causa interfere para a ocorrência do resultado. Essas concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Vamos começar com as absolutamente independentes. Eu vou dar um exemplo para cada uma dessas situações que acontecer aqui. A concausa absolutamente independente, ela pode ser pré-existente. Qual é o exemplo de uma causa absolutamente independente pré-existente? A quer matar B. B está pleníssimo no resort, tomando aperol, deitado lá. A chegou e atirou. Só que B já tinha falecido, porque ele tinha tido um infarto. Então, A atirou num cadáver. Esse infarto, em relação ao tiro, ele aconteceu antes, durante ou depois? Antes, então ele é pré-existente. Então, você vai anotar aí no seu caderno, infarto mais tiro, para você lembrar que
o exemplo que eu coloquei. Pode ser uma causa absolutamente independente concomitante. E aí eu sempre dava esse exemplo que eu tinha visto nos livros clássicos, Direito Penal, Magalhães e Noronha, mas aconteceu recentemente em Fortaleza, que um prédio desabou do nada. Então, A quer matar B, se dirige até o prédio de B e no momento em que A atira, o prédio desaba e B morre em virtude do desabamento. O tiro e o desabamento não têm relação entre si, são absolutamente independentes. Mas aconteceram ao mesmo tempo, então são concomitantes. Então, você vai colocar tiro mais desabamento. E aí nós podemos ter também uma causa absolutamente independente superveniente. A quer matar B, coloca veneno na comida de B, B ingere a comida, mas antes que o veneno fizesse efeito, vem C virado no giraia e dá um tiro em B, e ele morre em decorrência do tiro. O tiro em relação ao veneno, ele aconteceu antes, durante ou depois? O tiro é superveniente. Então, coloca aqui veneno mais tiro. Então, meus amigos, olha aí como ficou fácil. Se eu tenho uma concausa absolutamente independente, quer dizer que essas causas não têm nexo de causalidade na origem, elas têm origens distintas. Foram os exemplos que eu dei: o infarto e o tiro e o desabamento, o veneno e o tiro. Mas o que importa para a sua prova e na piana é a dica que eu vou dar agora. Sempre que tiver uma concausa absolutamente independente, a consequência é a mesma. O agente vai responder apenas pelos atos já praticados, se puníveis. Por quê? No que A atirou em B e B já estava morto, isso é crime impossível, então A não responde por nada. Então, olha que dica bacana. Se for absolutamente independente, exclui a imputação e o agente responde apenas pelos atos já praticados. Vamos colocar aqui no nosso esquema: o agente responde pelos atos praticados, se puníveis. Exclui a imputação. Agora nós vamos complicar um pouco mais, porque nós vamos falar das causas relativamente independentes, que é quando as causas se unem para provocar o resultado, elas têm origem semelhante. Então, uma causa relativamente independente pré-existente. A quer matar B, dá um tiro em B, o tiro pega no braço. A rigor, aquele tiro não seria fatal, mas B era hemofílico e A conhecia essa condição de B. E B morre em virtude da união do tiro com a hemofilia. Então, vamos colocar aqui, hemofilia mais tiro. A quer matar B, começa a atirar em B, B sai correndo, atravessa a rua e é atropelado por um ônibus. Ele só correu porque estava sendo alvejado. Então, os tiros e atropelamento aconteceram no mesmo instante e tem origem, porque ele só foi atropelado por causa dos tiros. Então, tiro mais atropelamento. Pode ser também uma causa relativamente independente superveniente. A quer matar B, dá um tiro em B. B vai para o hospital. Olha que coisa interessante. Lá no hospital, né, B teve que se submeter a uma cirurgia e acabou tendo um choque hipovolêmico e faleceu. Aí, pessoal, nós temos o tiro, né? Ele só foi para o hospital porque levou o tiro, só fez a cirurgia porque levou o tiro e em decorrência normal de complicações da cirurgia, ele morreu de um choque hipovolêmico. Então, nós temos uma causa superveniente que por si só não produziu o resultado, foi um desdobramento da conduta anterior. Então, vamos colocar aqui tiro mais choque, que pode ser hemorragia, que pode ser infecção, qualquer coisa que seja um desdobramento natural do tiro. Para essas três situações que eu coloquei aqui, o agente responde pelo
resultado. Agora vem o exemplo mais interessante. Nós podemos ter uma causa relativamente independente que por si só produziu o resultado. A quer matar B, dá um tiro em B, B vai para o hospital e aí um enfermeiro louco que tinha sido demitido do hospital resolve tacar fogo no hospital e B morre queimado. É o desdobramento normal de alguém que leva um tiro morrer queimado no hospital? Não. Então, nós tivemos uma ruptura aqui do desdobramento do nexo causal. Nós tivemos uma causa. Ah, professora, mas ele só estava no hospital porque ele levou o tiro, por isso que é relativamente independente. O incêndio foi depois do tiro, é superveniente. Ele morreu em virtude do tiro ou do incêndio? Do incêndio. Então, por si só, produziu o resultado. Aí é uma exceção. É exatamente o que está no artigo 13, parágrafo 1º. Então, não tem motivo para pânicos inapianos. Olha o que é que diz o artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, exclui a imputação. Então, qual é a consequência? Exclui a imputação. O agente responde apenas pelos atos já praticados. Então, ele vai responder por tentativa de homicídio. Eu amo essa matéria. Gente, eu fico toda arrepiada. E olha que eu já faço isso há 11 anos. Mas é porque direito penal é fantástico. E aí, agora, nós vamos ver como isso está sendo cobrado nas provas. Defensoria do DF. A superveniência de causa relativamente independente da conduta do agente excluirá a imputação do resultado nos casos em que, por si só, ela tiver produzido o resultado. Olha aí, você já aprendeu comigo. A causa é superveniente, confere, relativamente independente, produziu por si só o resultado. Então, ela exclui a imputação. Tá tudo correto aqui. E olha aqui como aquela dica que eu vou dar para vocês vai ajudar aqui para a gente responder a questão 15. Considerando a relação causal entre conduta e resultado típico, assinale a opção correta. Nessa aqui, a gente vai ter um grau de complexidade um pouco maior, porque é uma prova do TJDF. A concausa pré-existente absolutamente independente, aí se for absolutamente independente, você já sabe que não tem exceção, o agente não responde pelo resultado. Reforça o nexo entre a ação do agente e o resultado, não retirando a consumação do crime. Errado, ele responde apenas pelos atos já praticados, então tá perfeito aí, que está errado, né? A causa superveniente relativamente independente não exclui a imputação do fato, ainda que tenha produzido o resultado por si. Exclui artigo 13, parágrafo 1º, teoria da causalidade adequada. A teoria da imputação objetiva, e aqui a gente não falou sobre ela, mas eu vou dar a dica agora, prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. Tá correto. Para o concurso de vocês, eu nem acho que seja tão importante imputação objetiva, mas só para resumir, Claus-Roxan desenvolveu a teoria da imputação objetiva para restringir o nexo de causalidade. Ou seja, como tudo aquilo que concorre para o crime é causa, ele acha que era muito abrangente. Então, se o agente agiu dentro do risco permitido, não incrementou o risco, ou se a vítima se autocolocou em perigo, ele diz que o agente não responderia pelo crime porque não poderia ser imputado objetivamente o crime ao agente. Letra D. A causa pré-existente relativamente independente à conduta do agente não configura o nexo causal da ação do sujeito ativo e por isso exclui a imputação, não exclui a hemofilia, ele responde pelo resultado. A teoria naturalística adotada em caso de omissão dispõe que não há relevância causal entre a conduta omissiva do garantidor e o resultado, quando ele poderia e deveria agir. Há relevância, né?
A omissão é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado. Então, resposta da 15, letra C. E aí, falando nisso, nós vamos completar agora o estudo do artigo 13, parágrafo 2º, exatamente com os crimes omissivos. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Aos garantidores. Garantidores, médico, pais, bombeiros, salva-vidas, essas pessoas, né, que tenham por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. E aí nós temos os crimes omissivos próprios e os impróprios. Esse artigo 13, parágrafo 2º, ele está falando dos omissivos impróprios, que são os comissivos por omissão. Os omissivos próprios são aqueles que o próprio Código descreve a conduta omissiva, como o artigo 135, omissão de socorro. Deixar de prestar socorro, deixar de notificar a doença, artigo 269, né? Isso pode se aplicar agora na Covid. E aí basta que o agente pratique lá a omissão, a conduta que está prevista para ele responder. Nos omissivos impróprios ou comissivos por omissão, o verbo é de ação, mas o agente responde pela sua omissão, porque ele era garantidor, então ele responde pelo próprio crime. Se um salva-vidas deixa de prestar socorro, ele não responde por omissão de socorro, ele responde por homicídio. E aí você só vai ter que observar na questão se ele tinha ou não a intenção de matar. Agora, pessoal, nós vamos entrar na minha parte favorita. E atenção, porque a CESP gosta bastante disso. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Se você vai fazer uma prova da CESP, me solta que uma das questões vai envolver isso aí. Então, vamos fazer uma revisão, porque os Paranauê da Mega aqui resolve. Quais são as etapas do crime? Vamos começar aqui com o intercrimes. Nós temos a cogitação, que é a fase interna. Você está aqui na sua cabeça maquinando a prática do crime. O direito penal não punha a conduta enquanto ela não foi exteriorizada. Então, aqui se adota até a teoria da perversão. Estou escrevendo aqui, porque já caiu em prova isso. Por mais que seja perverso o pensamento maligno que passa na sua cabeça, se não sair da cogitação, não é punível. A cogitação nunca é punível. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, salvo se constituírem crime autônomo. Então, assim, exemplo de atos preparatórios que constituem crime autônomo: petrechos de moeda falsa, porte ilegal de arma. Se a pessoa foi encontrada com a arma, mesmo que ela diga para o policial, estou indo matar minha esposa, ele não responde por tentativa de homicídio, ele responde pelo porte ilegal de arma. O que marca o início da punição do agente no nosso ordenamento é o início da execução. A nossa teoria nesse tocante é a teoria objetivo-formal. Então, o agente, ele tem que iniciar a execução. O que é que marca o início da execução? Começar a prática do verbo do tipo. E aí, se ele iniciar a execução e o crime não se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade, nós temos o quê? A tentativa. Se ele consumar o crime, né, quando o crime tem todos os elementos de sua definição legal, está lá no artigo 14, inciso 1, o crime está consumado. Se ele não consumar, artigo 14, inciso 2. O exaurimento, a rigor, ele nem pertence ao intercrimes. Eu coloquei aqui junto, porque nas provas ele está sendo cobrado, mas a rigor ele estaria fora da etapa do crime. Por quê? É exatamente o exaurimento. No crime de corrupção, o agente solicitou uma vantagem indevida, parou a pessoa na blitz, o policial solicitou uma vantagem. No momento em que ele solicita, o crime se consumou. Eventual recebimento da vantagem vai ser exaurimento.
E aí, meus amados, nós precisamos distinguir a tentativa da desistência voluntária. E aqui, CESP já cobrou isso, é a chamada fórmula de Frank. What, professor? O que é essa fórmula de Frank? Caiu no TRF, primeira região, 2017, prova CESP. A fórmula de Frank nada mais é do que aquela dica que você aprendeu na faculdade, né? De direito, se você tiver feito. Então, a tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode. Ele é interrompido por circunstâncias alheias. Na desistência, ele pode prosseguir, mas não quer. O que marca a desistência é o agente desistir no curso da execução. Ele interrompe os atos executórios. Então, por exemplo, eu dou um tiro numa pessoa, esse tiro pega de raspão, eu vou chegando mais perto, aí a pessoa diz, não me mate, eu sou concurseiro. Imediatamente eu paro, já é sofrimento demais a pessoa ser concurseira. Então, nesse caso, eu desisti na prática dos atos executórios. Eu vi algo na internet muito interessante essa semana sobre as mensagens do Zap Zap. Eu vou comparar desistência voluntária, tentativa, tudo com as mensagens do Zap Zap. Você está aqui escrevendo uma mensagem para aquela crush, contatinho, bêbado, assistindo a live, na pandemia, miséria, desgraça. Você escreve um monte de coisa e aí você apaga, desiste. Você nem envia. Isso é a desistência voluntária. Você desistiu no curso dos atos executórios. Agora, se você escreveu toda a mensagem, enviou, e aí se arrependeu e apagou antes de aparecer o azulzinho, antes da pessoa ver, você praticou todos os atos executórios e você impediu a consumação. Porque você impediu a produção do resultado. É a mesma coisa da pessoa que atira em alguém, leva ela para o hospital e consegue impedir a consumação. O arrependimento só é eficaz se ele efetivamente impedir o resultado. Se a pessoa fizer de tudo, enviou a mensagem, apagou, mas a pessoa já tinha lido, ela não impediu o resultado, então ela responde. Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, o agente só responde pelos atos já praticados se esses atos constituírem crime. E agora nós vamos comparar isso com os paranauê do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, muita gente confunde com eficaz, mas não é para confundir, porque ele só é para os crimes sem violência ou grave ameaça. E aí, qual é o macete do arrependimento posterior? Engate a ré, não tem aquela música? Ré, ré, ré. Qual é o primeiro ré? Reparação do dano ou restituição da coisa. Segundo ré, antes do recebimento da denúncia. E o terceiro ré, redução de pena de 1 a 2 terços. Então, presta atenção, porque se for um crime de roubo, não cabe arrependimento posterior. E aí, para a gente encerrar essa parte, vamos comparar agora com o crime impossível. O crime impossível diz que não se pune a tentativa em duas hipóteses, né? Ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, a pessoa quer matar alguém utilizando uma arma de brinquedo. A pessoa quer abortar, mas toma um chá que não tem efeito abortivo. É o meio empregado. Ou por absoluta impropriedade do objeto, aquele exemplo que eu dei. A queria matar B, mas B já estava morto. Ou então a pessoa realmente toma um remédio abortivo, mas ela não estava grávida, não era bebê, era cuscuz. Gravidez psicológica, então impropriedade absoluta do objeto. E aí, nesse caso, tem 3 súmulas importantes aqui sobre o crime impossível. A súmula 567 é a súmula que eu chamo de MacGyver, Highlander, a minha época de adolescente. Porque por mais que tenha câmeras, tenha vigilância, tenha segurança, isso por si só não torna impossível a consumação do crime. O criminoso sempre vai dar um jeitinho. Não esqueçam dessa súmula aqui, é do STJ. A súmula 73 diz que
Se a falsificação for grosseira, é crime impossível para moeda falsa, mas a pessoa responde por estelionato, que é competência da Justiça Estadual. E a súmula 145, essa tá bombando nas provas, que é a do flagrante preparado. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Essas 3 súmulas para a prova da CESP, depois você me conta se caiu ou não. Olha que eu costumo acertar. E aí, para acabar de matar vocês, que esse bloco aqui tá insano, a última dica da Mega, o que você vai tomar quando acabar a prova. Chopp triplo. Por que é triplo? Porque tem 3 Cs, infrações que não admitem tentativa. Olha aqui o chopp, ó. Contravenções penais, crimes culposos, crimes condicionados, crimes habituais, como o exercício ilegal da medicina, crimes omissivos próprios, como a omissão de socorro, crimes unissubsistentes. O que é um crime unissubsistente? É aquele que não pode ser fracionado intercrimes. Por mais que a pessoa seja gaga, por exemplo, que é um crime contra a honra, rapariga, só se consuma quando a pessoa proferiu a ofensa, não cabe tentativa. Então, crimes contra a honra de forma verbal não admitem tentativa. E os crimes pré-terdolosos, porque é dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, essas são as infrações que não admitem tentativa. Daqui a pouco a gente volta para praticar.